Olá, como é bom estar com você em mais uma videoaula do curso Educação do Espírito. E esta já é a penúltima aula, ou 15ª videoaula do nosso curso. E vamos conversar sobre a prática pedagógica espírita. E vamos responder perguntas que são muito formuladas pelos educadores. Como eu resolvo isso? Qual é a atividade que eu devo utilizar para atingir isto ou aquilo? Qual é o melhor currículo? Etc, etc. Ou seja, muitos educadores, mesmo com a doutrina espírita, estão aí à procura da receita do bolo, do ato de educar. Será que ela existe? E se existe, será que ela é apresentada pelo Espiritismo? Para sabermos essa resposta, vamos primeiramente ouvir a professora, pedagoga, escritora Dora Encontre. Ela nos diz: quando se fala em prática da educação, muitos esperam uma receita pronta, um manual infalível, que basta aplicar mecanicamente para se obter um produto satisfatório. Mas a educação é muito mais uma influência global de espírito a espírito do que a adoção de regras específicas que possam ser prescritas. O que deve ser interiorizado são os princípios, o conhecimento dos objetivos e as bases da educação. A prática é decorrência. Em todos os setores, o bem tem um vetor inicial, alguns princípios orientadores que permitem uma variedade infinita de manifestações. A criatividade de cada um, a vida, as circunstâncias pessoais, históricas, sociais, as necessidades evolutivas do momento. Tudo isso dá à sua prática uma vastíssima gama de concretização. Calma, não fique decepcionado, porque é isso mesmo. Não existe receita de bolo na educação. Faça isso, que o resultado será este. Siga este currículo, que todos aprenderão. Faça esse tipo de atividade, que todos se envolverão e participarão. Não existe isso. Por quê? Porque somos individualidades, com personalidades diferentes, histórico evolutivo diferente, e nos influenciamos reciprocamente. E cada um terá a sua resposta ao estímulo que recebe. Enquanto um pode se entusiasmar pelo método utilizado pelo educador, outro pode achar extremamente enfadonho e não se sentir motivado. Por isso, repetindo, não existe receita de bolo. E o que dá certo com determinados educandos pode não dar certo com outros. Claro que isso não significa que tenhamos então que ficar experimentando à torta e à direito. Isso em educação se chama ativismo, onde você fica trocando de atividades, fica trocando de métodos, fica trocando de técnicas. Calma, é preciso ter um norte. E a Dora Encontre justamente fala disso. O Espiritismo nos dá esse norte. A educação deve desenvolver as virtudes que estão em potência nos educandos e já desenvolvidas em cada um até um certo grau. Esse é o norte.
da educação espírita. E é o que vai nortear a nossa prática. Mas a Dora Encontre lembra aqui também do fator criatividade. Isso é imprescindível no educador, porque se perceber que determinada técnica, determinada atividade não está dando certo, não está colhendo os frutos previstos, embora tenha dado certo com outra turma, o educador tem que ter a devida flexibilidade e criatividade para alterar, para transformar o que está fazendo, para poder atingir, então, os objetivos que são sempre maiores, os objetivos de propiciar aos educandos a sua evolução espiritual. Vamos passar agora a palavra a Pedro de Camargo, grande educador espírita, ele que nos deixou obras maravilhosas, falando principalmente de Jesus e do Evangelho, e focando, portanto, o Evangelho, o amor na educação. Diz então Pedro de Camargo sobre essa questão da prática pedagógica. Educar é tirar de dentro para fora e não introduzir de fora para dentro. Todos possuem em estado de latência poderes e faculdades maravilhosas, cujo desenvolvimento harmônico e progressivo deve constituir o objeto da educação. Se os nossos esforços se focalizarem numa determinada faculdade, deixando as demais em abandono, produziremos indivíduos anômalos, constituindo povos desequilibrados, verdadeiros aleijões morais. Eduque-se o sentimento, cultive-se a ciência do bem, que é a ciência do coração, e ver-se-á a moléstia decrescer, e a enferma entrar em franca convalescença. Urge dar essa orientação ao problema educacional. A humanidade precisa ser reformada. Do interior do homem velho, cumpre tirar o homem novo. A nova mentalidade, cujo objetivo será desenvolver o amor na razão direta de combate às multiformes modalidades em que o egoísmo se desdobra. A renovação do caráter depende da renovação dos métodos e processos educativos. Eis então o Pedro de Camargo nos dizendo que educar não é ensinar, que educar não é instruir, que educar não é introduzir de fora para dentro. Isso caracteriza o processo de ensinagem. Pelo contrário, educar é tirar, é extrair de dentro para fora. Educar é trabalhar o potencial do espírito. Educar é equilibrar a intelectualidade, a inteligência, o cognitivo com o sentimento. Por isso, a base da educação é o amor e a formação do caráter. E quando o amor e a formação do caráter regerem o ato de educar e, portanto, a própria educação, os males humanos, da injustiça social, da violência, da miséria, da corrupção e assim por diante, serão extintos. Porque formaremos o que ele chama aqui do homem novo, o espírito renovado com consciência ética e que, portanto, levará ao desenvolvimento intelectual para fomentar o bem para todos. Isso é verdadeiramente
educar. É o que o Espiritismo proclama. Por isso, no trabalho que é realizado na evangelização no centro espírita, a maior preocupação não deve ser o de ensinar os princípios básicos do Espiritismo e também os seus princípios secundários. Mais importante do que o educando, saber o que seja o perispírito, estudar sobre os fluidos, decorar a finalidade da encarnação e assim por diante, mais importante é ele ser moralizado. É ele ser conscientizado da sua realidade espiritual. É ele compreender a importância do bem. Ou seja, trabalharmos a educação moral do espírito imortal presentemente reencarnado. Fazer homens e mulheres de bem, humanizados, espiritualizados. Paulatinamente, ele irá, se assim o quiser, mergulhar no espiritismo. Afinal, ele tem livre arbítrio. Os evangelizadores que se queixam que as crianças que passaram por eles, que se tornaram jovens, não se tornaram espíritas e não estão no centro espírita, estão equivocados. Porque mais importante do que se tornar espírita e frequentador e trabalhador do centro espírita é ter se tornado uma pessoa do bem, realizando o bem na sociedade humana. É ter se tornado uma pessoa espiritualizada, humanizada, porque é isso que está faltando no nosso planeta. E essa é a chamada de atenção que o nosso Pedro de Camargo está aqui nos fazendo. Vamos passar agora a palavra ao educador Walter Oliveira Alves, que tanto já recomendamos aqui no nosso curso. Diz ele: a prática pedagógica, em síntese, deve se basear no exemplo e na vivência, onde colocamos a criança em situações que a levem a vivenciar, dentro de seu pequeno grupo social, os princípios do Evangelho. A vivência é indispensável no processo evolutivo. O ambiente geral deve ser de colaboração, afeto e respeito mútuo. Oferecer à criança experiências e atividades adequadas ao desenvolvimento de suas potencialidades, tendo por base o potencial já desenvolvido no passado e a manifestação gradual deste potencial na presente encarnação. A criança necessita de atividades dentro das experiências da horizontalidade terrestre e, ao mesmo tempo, de atividades que estimulem os ideais nobres, facilitando os canais receptivos da verticalidade superior, desenvolvendo assim o potencial que elevará seu padrão vibratório, tornando-a cada vez mais receptiva às vibrações superiores que emanam do mais alto. As atividades devem ser de caráter construtivo e não meramente acumulativo, ou seja, atividades em que a criança tenha participação efetiva, desafios que a levem a pensar, ou seja, a construir suas estruturas mentais. Walter Oliveira Alves, assim como os demais educadores que vimos, derruba a ensinagem. Nada de ficar dando aula, de ficar ensinando, de ficar
transmitindo conhecimentos. Mas é preciso colocar os educandos em situações de desafio, em vivências, sejam elas artificiais, sejam elas naturais, da própria vida, para que possam então desenvolver o seu potencial a partir do pensar. Desafiá-los a pensar, a entender, a compreender a sua realidade espiritual e que vivemos mergulhados entre dois mundos, porque somos seres interexistentes, na colocação do professor José Herculano Pires. Nós vivemos na dimensão material ao mesmo tempo que vivemos na dimensão espiritual, porque somos espíritos. E os desencarnados estão o tempo todo conosco. Como lembrava Paulo de Tarso, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, a verdadeira prática pedagógica espírita privilegia as atividades, as vivências, as situações de desafio, o fazer pensar e levar o educando a se entender, a se perceber como espírito imortal que ele é e que existe uma realidade espiritual com a qual podemos nos comunicar através dos mecanismos mediúnicos. Isso já a partir do próprio pensamento. Somos influenciados, assim como também influenciamos. Então, repetindo, vamos parar de ensinar. Vamos parar de ficar transmitindo conhecimentos. Você pode até achar assim, a videoaula tinha que ter 30, 40 minutos, 1 hora de duração, para que o Marcos possa nos ensinar mais. Mas com o Espiritismo, eu entendo a educação como um processo de aprendizagem e não de ensinagem. Pense nisso ao se debruçar sobre a educação com o Espiritismo. Vamos deixar aqui na tela mais alguns livros educacionais à luz do Espiritismo, para que você possa, então, aprofundar esse seu aprendizado, esse seu entendimento sobre a prática pedagógica espírita. Reflita bastante, reveja o vídeo, medite sobre as falas dos educadores que aqui trouxemos e então se prepare para a próxima videoaula que vai encerrar o curso Educação do Espírito. E lembre-se, não há educação espírita, não há educação do Espírito fora do Evangelho, porque o Espiritismo é doutrina cristã e somos muito necessitados dos ensinos e dos exemplos do nosso Mestre Jesus, porque está faltando nos nossos corações Jesus, o Evangelho. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a você e eu lhe aguardo na última videoaula do curso Educação do Espírito.